2 horas da manhã, andar 48. Helena Tavares se recostou na cadeira de couro, com os olhos fechados, fingindo estar dormindo. Sobre a mesa estava o pedido de recuperação judicial que ela assinaria dali a 7 horas. A Orbital Secure, empresa que ela havia construído a partir de uma garagem até se tornar um império bilionário, estava no fim. Mas naquela noite, Helena não estava sofrendo, estava observando. O faxineiro do turno da noite, Rafael Nascimento, um homem negro de presença discreta e olhar atento, acabara de empurrar seu carrinho de limpeza para dentro do escritório dela. Helena queria descobrir uma única coisa. O que alguém faz quando acredita que ninguém está olhando? A resposta mudaria tudo. Helena Tavares nem sempre foi o tipo de mulher que fingia. 23 anos antes, ela havia criado a Orbital Secure em uma garagem alugada, com nada além de um servidor usado e a convicção de que o mundo precisava de uma infraestrutura de segurança digital mais inteligente. Nenhum investidor acreditou nela. Nenhum banco aprovou seus empréstimos. Ela mesma programou o primeiro protótipo, dormindo em uma cama dobrável entre jornadas de 18 horas, comendo arroz frio em marmitas de isopor. Quando chegou aos 35 anos, a Orbital Secure já tinha contratos com 4 grandes multinacionais. Aos 40, a empresa era avaliada em mais de 10 bilhões de reais. Helena havia conquistado cada metro daquele escritório no 48º andar, e agora estava prestes a perder tudo. A queda não tinha acontecido de uma vez. Tinha avançado devagar, como uma doença silenciosa. Nos últimos 14 meses, a Orbital Secure havia perdido 3 dos seus maiores clientes corporativos. Em todas as ocasiões, o motivo parecia o mesmo. Uma concorrente chamada Vértice Data aparecia com propostas mais baratas e assustadoramente parecidas com as estratégias internas da empresa, até nos números mais específicos. Helena questionou a equipe comercial, revisou os modelos de preço, contratou 2 consultorias diferentes para auditar a operação. Nada apareceu, mas a hemorragia continuou. Então, no trimestre anterior, a Vértice Data venceu o contrato de defesa federal, para o qual a Orbital Secure havia trabalhado durante 18 meses. A estrutura técnica apresentada pela concorrente era tão semelhante ao material sigiloso da Orbital, que aquilo não podia ser coincidência. 3 dias antes, o Conselho Administrativo havia convocado uma reunião de emergência. 7 homens e 2 mulheres se sentaram diante de Helena, em uma sala de reunião cercada por vidro, e disseram o que ela se recusava a aceitar. A Orbital Secure estava insolvente. A empresa tinha capital para operar por apenas mais 90 dias. A recomendação era imediata: entrar com recuperação judicial, vender ativos que não fossem essenciais e negociar um encerramento organizado. A documentação estaria pronta até sexta-feira. Aquela sexta-feira tinha chegado. Os papéis estavam sobre a mesa de Helena. 47 páginas de linguagem jurídica capazes de apagar tudo o que ela levara décadas para construir. Bastava assinar no fim da página 47 e a Orbital Secure começaria a morrer no papel. Mas Helena ainda não estava pronta para assinar. Não porque tivesse um plano, não porque acreditasse em milagre, mas porque havia algo corroendo sua mente havia semanas. Uma suspeita que ela não conseguia provar, nem ignorar. O padrão dos contratos perdidos. A precisão das propostas da Vértice. O momento em que os dados pareciam vazar. Nada daquilo apontava para azar ou para simples concorrência. Apontava para traição. Alguém dentro da Orbital Secure estava entregando informações diretamente ao inimigo. E Helena tinha uma sensação terrível de que sabia quem era, embora se recusasse a dizer o nome em voz alta. Nem para si mesma. Ainda não sem prova. Por isso, naquela noite, em vez de ir para casa, ela ficou. Apagou parte das luzes do escritório, deixou o pedido de recuperação judicial espalhado sobre a mesa e abriu no monitor o painel interno de segurança da empresa. Registros de acesso, histórico de transferência de arquivos, horários de login, tudo brilhando na tela com uma luz fria. Depois, inclinou a cadeira, fechou os olhos e esperou. Ela não estava testando o sistema, estava testando algo mais frágil. Se ainda restava integridade nas pessoas ao redor dela. Talvez fosse irracional, com certeza era desesperado. Mas Helena aprendera havia muito tempo que o desespero às vezes enxerga aquilo que a confiança não vê. Rafael Nascimento trabalhava no turno da noite da Orbital havia 3 anos. Entrava todos os dias às 22 e saía às 6 horas. Sua função era simples: aspirar os carpetes, recolher os lixos, limpar as divisórias de vidro, repor os banheiros e passar
passar despercebido. Ele fazia muito bem as 5 coisas. Antes da Orbital Secure, Rafael tinha passado 11 anos como técnico de sistemas em uma empresa de dados de médio porte em Minas Gerais. Configurava firewalls, realizava testes de invasão, acompanhava a integridade da rede, também era muito bom nisso. Mas quando seu casamento acabou, levou quase tudo com ele. A concentração, a confiança, a carreira. Rafael se afastou da área de tecnologia não por falta de capacidade, mas por falta de força. Limpar chão não exigia decisões, ambição nem risco. Para alguém que já tinha perdido quase tudo, aquela simplicidade parecia uma forma de paz. Naquela noite, Rafael empurrou o carrinho pelo corredor do 42º andar como fazia sempre, em silêncio, com eficiência, sem olhar para o que não era da sua conta. A maioria das salas estava escura. Os executivos iam embora, no máximo, às 19 horas, e depois disso, o prédio ficava nas mãos da segurança e da equipe da limpeza até o amanhecer. Mas quando Rafael chegou ao escritório da ponta do corredor, percebeu que a luz ainda estava acesa, fraca, mas acesa. Ele abriu a porta devagar, esperando encontrar apenas uma luminária esquecida. Em vez disso, viu Helena Tavares caída na cadeira, olhos fechados, respiração regular, uma pilha de documentos aberta sob a mão direita. Rafael nunca tinha falado com ela diretamente. Já a havia visto algumas vezes nos corredores, sempre andando rápido, cercada de gente de terno, carregando no rosto o peso de alguma coisa muito grande. Ele sabia quem ela era. Todo mundo naquele prédio sabia. Mas para Rafael, Helena pertencia a um mundo completamente diferente do dele. Ele não ressentia esse mundo, só não fazia parte dele. O trabalho naquela noite era o mesmo de sempre, limpar a sala e seguir adiante. Entrou com cuidado, puxando o carrinho atrás de si, tentando não fazer barulho. Foi então que seus olhos encontraram o monitor. A tela de Helena continuava ligada, lançando uma luz azulada sobre a mesa. Rafael não pretendia olhar, mas o monitor estava virado exatamente para a porta, e qualquer pessoa que já tivesse trabalhado com administração de sistemas reconheceria aquilo em segundos. Era um registro de acessos. Linhas e mais linhas de logins, transferências de arquivos e horários de sessão apareciam em tempo real. Rafael identificou o formato imediatamente. Passara anos lendo registros exatamente como aqueles. E, mesmo a quase 2 metros de distância, alguma coisa no padrão estava errada. Ele deveria ter virado as costas. Sabia que um faxineiro não tinha nada que ficar lendo o painel de segurança da diretora-presidente. Mas a irregularidade era tão clara, tão gritante, que despertou uma parte da mente que ele havia tentado silenciar por 3 anos. Vários registros mostravam downloads em massa feitos entre 1 e 4 horas da manhã ao longo das últimas semanas. Os arquivos eram sigilosos, estratégias comerciais, modelos de preço, propostas para clientes, projetos ligados a contratos de defesa, e todos os downloads apareciam vinculados à mesma conta. Eduardo Prado, diretor de operações. O peito de Rafael apertou. Ele conhecia o nome. Eduardo Prado era o número 2 da Orbital Secure, o homem que aparecia ao lado de Helena em todo o encontro geral da empresa. O rosto dele estava no painel do saguão, ao lado do dela, sob a frase: liderança em quem você pode confiar. E de acordo com os logs que ainda brilhavam no monitor, Eduardo vinha acessando e baixando os arquivos mais sensíveis da empresa no meio da madrugada, repetidamente, havia meses. Rafael ficou imóvel por um longo instante. O aspirador fazia um ruído baixo perto da porta. A respiração de Helena seguia constante. Ninguém sabia que ele estava ali. Ninguém jamais saberia o que ele tinha visto. Ele podia terminar de limpar o chão, empurrar o carrinho para a próxima sala e esquecer tudo. Pela manhã, o que estivesse acontecendo na Orbital seria problema de outra pessoa. Ele era só um faxineiro. Aquela não era a luta dele. Ele tinha uma vida pequena e silenciosa para proteger. Se metesse em espionagem corporativa, traição em sala de conselho e problemas muito acima do seu alcance, isso poderia destruir alguém como ele. E ele sabia disso porque já tinha sido destruído uma vez. Mas Rafael também sabia outra coisa. Sabia reconhecer quando um sistema estava sendo esvaziado por dentro. Já tinha visto antes. Escala menor. Outra empresa. A mesma doença. E sabia que, se aqueles registros fossem reais, a mulher adormecida naquela cadeira não estava fracassando por incompetência. Estava fracassando porque alguém em quem confiava estava matando a empresa dela no escuro. Rafael olhou para Helena, depois para a tela. Então levou a mão ao bolso de trás e tirou o celular. Abriu a câmera, firmou o aparelho e começou a fotografar os logs de acesso. Cada linha,
cada horário, cada nome de arquivo ligado à conta de Eduardo Prado. Suas mãos não tremiam. Sua respiração continuava estável. Ele não era corajoso, não era imprudente. Era apenas um homem que um dia entendeu sistemas bem o bastante para reconhecer sabotagem quando via uma, e que, apesar de tudo, ainda não conseguia virar as costas. Na cadeira, Helena Tavares manteve os olhos fechados, mas por trás das pálpebras cerradas, ela estava completamente acordada. Tinha ouvido o clique suave da câmera do celular. Tinha sentido a mudança no silêncio da sala quando Rafael parou de limpar e começou a observar. E, pela primeira vez em muitos meses, alguma coisa além do medo passou pelo peito dela. Ela não sabia o que Rafael faria com aquilo. Não sabia se ele agiria ou ficaria em silêncio. Mas sabia de uma coisa com absoluta certeza. Ele tinha visto. E não tinha desviado o olhar. Rafael não saiu do escritório imediatamente depois de tirar as fotos. Ficou mais alguns segundos encarando a tela, confirmando que as imagens no celular estavam nítidas. Depois guardou o aparelho, pegou o rodo e empurrou o carrinho para fora do escritório sem fazer som. O corredor estava vazio. As luzes frias do teto zumbiam de forma indiferente. Ele caminhou até o elevador de serviço, apertou o botão e esperou. Seu rosto não demonstrava nada. Mas a mente já fazia cálculos que ele não fazia havia anos. Reconstruía caminhos de dados, estimava volumes de arquivos, tentava montar a lógica de uma invasão que havia observado só por poucos minutos. Quando o elevador chegou ao subsolo, Rafael já tinha tomado sua decisão. Sentou-se em um banco metálico da sala de manutenção, tirou o celular do bolso e percorreu os contatos até encontrar um nome para o qual não ligava havia mais de 4 anos. Marcelo Viana. Marcelo fora seu colega na antiga empresa, um analista sênior de cibersegurança que depois passou a trabalhar em uma consultoria de perícia digital em Brasília. Fazia anos que não se falavam e Rafael nem sabia se ele atenderia. Mas, às 2h37 da manhã, com fotografias de logs sigilosos no celular e o peso de algo que não podia ignorar sobre os ombros, Rafael apertou o botão de chamada. Marcelo atendeu no quarto toque, com a voz pesada de sono. Rafael não perdeu tempo com conversa. Disse que precisava de ajuda para verificar um padrão em registros de acesso que pareciam indicar extração indevida de dados. Explicou que não podia dizer de onde os logs tinham saído, nem por que estavam com ele. Fez apenas uma pergunta. Se enviasse as imagens, Marcelo conseguiria dizer se o padrão era real ou se ele estava vendo problema onde não havia. Do outro lado, houve silêncio. Depois Marcelo respondeu. Manda. Rafael enviou as fotos e aguardou. 12 minutos depois, Marcelo ligou de volta. O que ele disse confirmou tudo o que Rafael temia. O padrão de download era típico de espionagem corporativa. Grandes transferências de arquivos fora do horário comercial, feitas com uma conta interna de alto nível de acesso, mirando documentos que só interessariam a alguém preparando uma proposta concorrente. Marcelo disse que os horários eram regulares demais para serem acidentais e distribuídos demais para serem erro de sistema. Alguém vinha retirando dados estratégicos dos servidores da Orbital havia pelo menos 3 meses, talvez mais. E quem fazia isso sabia exatamente quais arquivos pegar e exatamente quando pegar. Antes de desligar, Marcelo ainda acrescentou mais uma coisa. Se aquilo fosse real, o caso poderia envolver a Polícia Federal. Roubo empresarial em larga escala, ainda mais com contrato ligado à defesa, ultrapassava o âmbito de um problema interno. Mandou Rafael tomar cuidado e encerrou a ligação. Rafael ficou sozinho na sala de manutenção, olhando para o celular. Entendeu perfeitamente o que aquilo significava, e também o que significava para ele. Era um faxineiro que tinha observado, ainda que sem autorização, o painel de segurança da CEO. Tinha fotografado dados sigilosos da empresa em um aparelho pessoal. Se algo desse errado, se a prova fosse mal interpretada ou mal utilizada, ninguém o veria como alguém tentando impedir um crime. Veriam como um invasor. O jurídico da Orbital poderia dizer que ele violou o contrato de trabalho, quebrou regras de confidencialidade e acessou informações muito além do seu nível de autorização. Ele poderia perder o emprego, poderia responder criminalmente. Tudo que tinha reconstruído com tanto cuidado nos últimos 3 anos, o apartamento pequeno, o salário fixo, a rotina tranquila, poderia desaparecer de uma hora para outra. Mas Rafael também sabia o que tinha visto. E sabia que, às 9h da manhã, a mulher no 48º andar provavelmente assinaria o fim da empresa sem conhecer a verdade. Pegou
Pegou o celular novamente e abriu o navegador. Procurou o canal oficial de denúncias da Polícia Federal, anexou as imagens mais nítidas e escreveu uma descrição curta e objetiva do que os registros mostravam. Incluiu o nome da conta usada, os tipos de arquivos baixados e a linha aproximada do tempo. Não colocou seu nome. Depois enviou a denúncia e guardou o celular no bolso. 4 andares acima, Helena Tavares abriu os olhos. O escritório estava em silêncio. O carrinho de limpeza havia desaparecido e o cheiro leve de desinfetante ainda pairava perto da porta. Ela se endireitou na cadeira e voltou a olhar para o monitor. Os logs continuavam rolando. Helena tinha ouvido tudo. O clique suave da câmera, os passos cuidadosos se afastando, o som distante do elevador. O que ela não esperava era o peso do que aqueles sons significavam. Ela tinha montado aquela armadilha para flagrar um ladrão. Em vez disso, viu um faxineiro arriscar o próprio sustento para registrar um crime que, em teoria, não era problema dele. Helena se inclinou para a frente e começou a ler os mesmos logs que Rafael havia fotografado. Linha por linha, registro por registro. Levou menos de 1 hora para compreender o quadro completo. A conta de Eduardo Prado havia iniciado 214 transferências de arquivos sigilosos nos últimos 91 dias. Os documentos incluíam algoritmos internos de precificação, a proposta técnica completa do contrato de defesa, mapas de relacionamento com clientes e relatórios internos de vulnerabilidade. Todos os downloads tinham acontecido entre 1 hora e 4 horas da manhã, quando o prédio estava praticamente vazio, com exceção da segurança e da limpeza. Helena cruzou as datas dos downloads com as datas em que a Orbital havia perdido cada grande cliente. Tudo batia. Toda vez que a Vértice Data os superava, havia ocorrido poucos dias depois de um grande download feito pela conta de Eduardo. A empresa não tinha sido derrotada pela concorrência. Tinha sido esvaziada por dentro pela pessoa em quem Helena mais confiava. Ela se recostou na cadeira e ficou olhando para o teto. Eduardo Prado trabalhava com ela havia 15 anos. Tinha sido sua primeira contratação quando a empresa saiu da garagem e foi para um escritório de verdade. Estivera ao lado dela em todas as coletivas, em toda reunião importante, em cada crise. Helena lhe dera o cargo de diretor de operações porque acreditava que ninguém conhecia melhor a essência da Orbital do que ele. E durante todo aquele tempo, ou pelo menos nos últimos 3 meses, ele vinha vendendo essa essência ao maior pagador. Helena não chorou, não bateu na mesa, apenas ficou em silêncio, deixando a traição entrar nos ossos como água gelada. Às 6h30, o prédio começou a acordar. Luzes se acenderam nos andares inferiores. O turno da portaria mudou. Os elevadores retomaram o ritmo comum da manhã. Às 7h45, Eduardo Prado entrou pela porta principal, usando um terno cinza escuro e carregando 2 cafés. Subiu ao 48º do andar, bateu 2 vezes na porta do escritório de Helena e entrou com uma expressão ensaiada de preocupação. Colocou um dos copos sobre a mesa e disse: "Noite longa." A voz era calma, medida, feita para soar como a de um homem que se importava. Helena olhou para ele e sentiu o estômago esfriar. Pegou o café, agradeceu e não disse nada sobre os logs. Eduardo sentou-se diante dela e começou a revisar a reunião do conselho marcada para as 9 horas. Falou sobre a recuperação judicial, a venda de ativos e a estratégia de comunicação para funcionários e acionistas. Falava com a serenidade de quem já aceitara o resultado. Ou, como Helena agora entendia, com a serenidade de quem havia construído aquele resultado. Ela observava a boca dele se mover e se perguntava quantas vezes ele tinha ensaiado aquelas frases diante do espelho. Às 8h15, os conselheiros começaram a chegar. Entraram na sala envidraçada um por um, deixando pastas, tablets e garrafas de água sobre a mesa. O clima era pesado, mas burocrático. Não era uma discussão, era um rito. Os documentos já estavam impressos. As assinaturas já estavam marcadas com etiquetas amarelas. Faltava apenas a caneta de Helena no papel. O presidente do conselho, um homem de cabelos brancos chamado Alberto Meirelles, abriu a sessão agradecendo a dedicação de todos e lamentando que aquilo tivesse sido necessário. As palavras eram cuidadosas, diplomáticas e vazias. Helena sentou-se à cabeceira da mesa com o pedido de recuperação judicial aberto à sua frente. 47 páginas. Página 47. A linha da assinatura. Eduardo estava 2 cadeiras à esquerda dela, mãos cruzadas, rosto tomado por uma tristeza muito bem treinada. Helena pegou a caneta
caneta. Sentiu o ambiente se comprimir ao redor enquanto 9 pares de olhos acompanhavam sua mão suspensa sobre o papel. Alberto inclinou-se levemente para a frente. Eduardo descruzou e cruzou as pernas novamente. O relógio na parede marcava 8h55. Helena abaixou a caneta. A ponta tocou o papel. Nesse instante, a porta da sala se abriu. Uma mulher de terno azul marinho entrou, seguida de 2 homens vestidos da mesma forma. Ela mostrou a identificação e se apresentou como delegada federal Camila Vasconcelos. Disse que estavam ali para cumprir um mandado de busca e apreensão relacionado às contas digitais e ao escritório de Eduardo Prado, diretor de operações da Orbital Securi, no contexto de uma investigação sobre espionagem corporativa e furto de segredo industrial. A sala mergulhou em silêncio. Não o silêncio educado de uma reunião, mas o silêncio seco de uma explosão. Eduardo não se moveu. As mãos continuaram unidas. A expressão mudou da tristeza ensaiada para algo mais duro, mais frio, mais calculado. Ele virou-se para Helena e perguntou: "O que é isso?" A voz já não era suave. Helena sustentou o olhar dele, mas não respondeu. Alberto Meirelles levantou-se da cadeira e começou a questionar a autoridade da equipe para interromper uma sessão privada do conselho. A delegada Camila lhe entregou uma cópia do mandado sem alterar o tom. Depois se voltou para Eduardo e pediu que ele saísse da sala. Por um momento, ninguém se moveu. Os conselheiros olharam uns para os outros, depois para Helena, depois para Eduardo. O pedido de recuperação judicial permanecia aberto sobre a mesa. A caneta de Helena descansava ao lado da linha onde ela quase havia assinado. Ela não tocou mais nela, não pensava mais naquele documento. Pensava no fato de que tudo, a prova, o mandado, o momento, existia por causa das fotografias tiradas por um faxineiro do turno da noite em um escritório escuro às 2h30 da manhã. Se aquilo não fosse suficiente, se a Polícia Federal entendesse que as provas eram frágeis, se os advogados de Eduardo agissem rápido, tudo poderia desmoronar. E Helena não perderia apenas a empresa. Seria processada por difamação pelo próprio diretor, destruída pela imprensa e lembrada como a CEO que acusou seu executivo mais fiel de traição, com base na atitude de um homem que limpava o chão da companhia. O ambiente parecia prender a respiração. A delegada Camila pousou a mão na porta da sala e disse: "Senhor Eduardo Prado, agora." Eduardo se levantou devagar. Abotoou o paletó com mãos firmes, lançou para Helena um último olhar que já não era de tristeza nem de cálculo, mas de desprezo, e saiu sem dizer mais nada. Os 2 agentes foram atrás. A porta se fechou. E o silêncio que ficou na sala foi a coisa mais pesada que Helena já sentira. A reunião permaneceu congelada por quase 1 minuto. 9 conselheiros continuavam sentados, olhando para a cadeira vazia que Eduardo acabara de deixar. O pedido de recuperação judicial seguia aberto sobre a mesa, intacto. Alberto foi o primeiro a falar. Perguntou a Helena em voz baixa e direta se ela sabia que aquilo aconteceria. Helena respondeu: "Eu sabia que havia algo errado. Não sabia que a Polícia Federal entraria por essa porta. Era a verdade. Ela tinha montado uma armadilha para pegar um traidor. Não imaginava que outra pessoa a acionaria." Nas 72 horas seguintes, tudo se desenrolou com a precisão fria de uma investigação federal. A equipe da delegada Camila apreendeu o computador do escritório de Eduardo, o celular corporativo e todas as credenciais de acesso. Uma auditoria forense nos servidores da Orbital confirmou exatamente o que os logs mostravam: 214 transferências de arquivos sigilosos em 91 dias, todas originadas da conta de Eduardo, todas direcionadas a documentos ligados aos contratos que depois acabaram nas mãos da Vértice Data. O rastro não parava nos downloads. Os investigadores encontraram e-mails criptografados entre Eduardo e um vice-presidente sênior da Vértice, chamado Sérgio Valença, nos quais se detalhava um esquema de pagamento ligado a cada contrato conquistado, com base nas informações roubadas da Orbital. Eduardo não agia por ideologia, nem por vingança. Agia por dinheiro. Os repasses somavam pouco menos de 15 milhões de dólares, enviados por meio de uma empresa de fachada registrada em outro estado. Quando as provas foram apresentadas ao conselho, Alberto convocou uma nova reunião de emergência. Dessa vez, o tom era outro. O pedido de recuperação judicial foi retirado da pauta. O plano de liquidação foi suspenso. O departamento jurídico da Orbital entrou imediatamente com medidas contra a Vértice Data por concorrência desleal
e roubo de segredo industrial. Em 2 semanas, o contrato de defesa vencido pela Vértice, construído com base no material técnico roubado da Orbital, foi suspenso para revisão. Em menos de um mês, 2 dos 3 grandes clientes que haviam abandonado a Orbital procuraram a empresa para retomar as negociações, depois de descobrirem que a vantagem da concorrente não vinha de inovação, mas de informação roubada. A empresa não foi salva da noite para o dia. Ainda havia dívidas para reorganizar, confiança para reconstruir e um vazio enorme na diretoria, onde antes estava o segundo homem mais poderoso da companhia. Mas a queda livre tinha parado. A Orbital Secure já não estava morrendo. Ainda sangrava, mas permanecia de pé. E pela primeira vez em mais de um ano, Helena Tavares conseguia olhar para o futuro da empresa sem enxergar um abismo. Mesmo assim, o que mais ficou na cabeça dela nos dias seguintes não foi a traição. Esse tipo de dor ela já começava a encaixar na longa lista de lições duras que acompanham quem passa décadas liderando uma empresa. O que não saía da cabeça dela era Rafael Nascimento, um homem que limpava seu escritório havia 3 anos, centenas de noites por ano, cujo nome ela nunca tinha decorado, cujo rosto talvez não reconhecesse no meio da rua. Ele entrou naquela sala às 2h30 da manhã, viu algo que não era responsabilidade dele e fez uma escolha que colocava em risco tudo que possuía. Não por dinheiro, não por reconhecimento, não porque alguém pediu, mas porque era a coisa certa a fazer. E porque, apesar de tudo o que a vida já tinha arrancado dele, ele ainda era o tipo de homem incapaz de desviar o olhar de uma injustiça que sabia nomear. Helena encontrou Rafael em uma terça-feira à noite, 3 semanas depois da operação da Polícia Federal. Ele estava na sala de manutenção do subsolo, organizando produtos de limpeza em uma prateleira metálica. Ela perguntou à segurança do prédio onde ficava o faxineiro do turno da noite que atuava nos andares altos e a levaram até lá com uma expressão de estranhamento. Helena entrou sem bater. Rafael se virou e a viu parada à porta. A CEO da empresa, ainda usando o blazer de alguma reunião recente, olhando para ele com uma expressão difícil de decifrar. Ela disse que sabia o que ele havia feito. Disse que naquela noite estava acordada, que tinha ouvido o clique da câmera, que tinha observado o momento em que ele decidiu agir, mesmo sabendo que o mais racional seria ir embora e fingir que nada tinha visto. Rafael demorou um pouco para responder. Depois disse: "Eu não fiz isso pela empresa." Helena perguntou o que ele queria dizer. Rafael olhou para a prateleira. Depois voltou os olhos para ela. "Eu fiz porque já fui alguém que entendia esses sistemas", respondeu. "E quando vi aquela tela, não consegui fingir que não entendia." Isso teria sido outro tipo de mentira. E eu já estava cansado das que contava para mim mesmo. Helena não entendeu completamente o que ele queria dizer e não insistiu. Em vez disso, fez uma proposta. Disse que a Orbital estava criando uma nova área interna, chamada Integridade e Segurança Operacional. A função seria monitorar acessos, sinalizar anomalias e garantir que uma violação como a de Eduardo Prado nunca mais acontecesse. Ela precisava de alguém para liderar essa estrutura. Não um consultor, não alguém de fora. Precisava de alguém que compreendesse sistemas desde a base. Alguém que já tivesse provado que seu julgamento merecia confiança quando ninguém estava olhando. Então perguntou a Rafael se ele aceitaria o cargo. Ele a encarou por um longo tempo. Não respondeu na hora. Perguntou se ela estava oferecendo a vaga porque se sentia em dívida. Helena balançou a cabeça. "Estou oferecendo porque você foi a única pessoa neste prédio que viu a verdade e agiu", disse ela. "Todo o resto, inclusive eu, estava cego ou com medo. Você não estava." Rafael pensou por 2 dias. Depois aceitou. 1 ano mais tarde, a Orbital Secure realizou seu encontro anual com todos os funcionários no auditório principal do térreo. O salão estava cheio. Engenheiros, vendedores, analistas, pessoal de suporte, equipe de manutenção, seguranças. Helena subiu ao palco de blazer preto sem anotações nas mãos. A empresa havia se recuperado. A receita voltava a crescer. O contrato federal fora restabelecido. 3 novos clientes de grande porte haviam assinado com a Orbital no último trimestre. A Vértice Data seguia sob investigação. Eduardo Prado aguardava julgamento por espionagem corporativa, fraude eletrônica e outros crimes. Os números eram bons, mas Helena não falou sobre números. Falou sobre uma noite. Disse a todos que, 1 ano antes, às 2h da manhã, tinha ficado sentada em seu escritório fingindo dormir. Disse que fizera aquilo porque já não confiava em ninguém, nem no conselho, nem na diretoria, nem completamente em
si mesma. Queria testar se ainda existia integridade em algum lugar dentro das paredes da empresa, ou se tudo o que ela tinha construído estava apodrecendo por dentro. Depois contou sobre o homem que entrou em sua sala com um rodo e um carrinho de limpeza, e viu na tela dela algo que a maioria das pessoas no prédio, gente com cargo alto, pós-graduação e bônus milionário, não percebeu ou preferiu ignorar por meses. Ela não citou o nome de Rafael diretamente, nem precisava. Quase todos já conheciam a história. Então, disse apenas isto: passei 23 anos construindo esta empresa, e quase a perdi porque acreditei que as pessoas mais importantes eram as que ocupavam os maiores cargos. Eu estava errada. Ela fez uma pausa e continuou: cargo não define caráter. O caráter é que define o valor real de alguém. A pessoa que salvou a Orbital Secure não estava na sala do conselho, não fazia parte da diretoria, não aparecia nos organogramas que eu costumava olhar. Era o homem que limpava meu escritório às 2 da manhã, e ele enxergou o que nenhum de nós quis enxergar. Helena segurou as laterais do púlpito e deixou os olhos percorrerem o auditório. Eu fingi estar dormindo naquela noite para testar a integridade de alguém, disse. Mas a verdade é que foi ele quem me acordou. Me acordou de uma arrogância que chega devagar, tão devagar que a gente nem percebe que a carrega. A arrogância de achar que liderar é ser a pessoa mais inteligente da sala, quando na verdade, liderar é saber reconhecer o valor de cada pessoa dentro dela. O auditório ficou em silêncio. Não o silêncio educado de evento corporativo, em que todos aguardam o próximo slide, mas o silêncio verdadeiro, aquele que aparece quando alguma frase atinge um lugar inesperado. Rafael Nascimento estava sentado na 4ª fila, usando um terno cinza que ainda parecia novo demais no corpo dele. Não se levantou, não acenou. Ficou apenas ali, com as mãos apoiadas nos joelhos, olhando para a mulher no palco que um dia fingira dormir enquanto ele limpava seu chão. Ele passou 3 anos sendo invisível. 3 anos repetindo a si mesmo que invisibilidade bastava, que ficar pequeno e seguro era um preço aceitável por tudo que tinha perdido. Mas, sentado naquele auditório, ouvindo Helena Tavares dizer diante de toda a empresa que a decisão mais importante da história da Orbital havia sido tomada por um faxineiro com um celular na mão às 2h30 da manhã, Rafael compreendeu algo que evitava admitir havia muito tempo. Ele não tinha deixado de ser um técnico de sistemas quando pegou um rodo. Só tinha deixado de acreditar que ainda era. E voltar a acreditar nisso, não porque alguém mandou, mas porque ele mesmo provou no escuro, sem plateia, sem recompensa, sem ninguém observando. Foi o que enfim o trouxe de volta. Uma empresa não é salva apenas por estratégia. Ela é salva pelas pessoas que ainda têm integridade. Quando as luzes se apagam e as portas se fecham, essa é a única estrutura que nunca falha.